Bem-vindos a mais um Flor e Voz aqui na Rádio Difusora, a rádio que você vê. Eu sou a Lorena Duarte. E eu sou a Rafaela Rara. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Elaine Fefim, nutricionista há mais de 18 anos e com muita expertise para dividir conosco essa experiência, para dividir essas informações aqui que são, excelentes para quem quer manter o seu corpo nutrido. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, eu agradeço o convite de vocês e espero poder tirar o máximo de dúvidas que vocês tenham, poder esclarecer melhor. Aqui a gente no programa Flor e Voz, Elaine, a gente fala um pouquinho de tudo que... como que é o dia a dia ali da mulher que trabalha, que tem que fazer todas aquelas coisas dentro de casa, com filho, marido, trabalho, conciliar tudo isso. E assim, você é uma peça-chave hoje para auxiliar as mulheres, tanto nós, eu e a Rafa, quanto todas as ouvintes, mulheres e homens que estão aí nos ouvindo. Tem como a gente conseguir conciliar tudo isso com uma alimentação saudável, com praticidade? Conta pra gente um pouquinho aí, o que você leva para os seus pacientes? É óbvio que tem, né? É óbvio. A partir do momento que você tem a alimentação saudável como seu estilo de vida, tudo fica muito mais fácil, né? A gente não pode trazer isso como um peso para nossas costas, né? Então, eu sempre falo assim, que você tem que ter prioridades na sua vida, né? E uma das prioridades é você ter uma alimentação saudável, né? Você trazer isso não só para você, mas para toda a sua família, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Você tem que acordar de manhã, né, para ir trabalhar. Você não quer acordar, mas é uma prioridade na sua vida ir trabalhar. Então você levanta, mesmo sem querendo, e vai lá e vai trabalhar. E por que não fazer isso com você, com a sua vida? Tirar um tempo para colocar como prioridade. E eu não falo essa prioridade só em comer fruta, legumes e verduras, mas beber mais água, fazer uma atividade física, parar para ler um livro, para descansar a mente, dormir bem, né? Ter mais disposição, ter mais ânimo, tirar um tempo para ir no médico, para ver se está faltando alguma vitamina, fazer alguns exames de sangue para ver se não está alterado. Tudo isso se baseia em ter uma qualidade de vida, né? E é óbvio que trazendo tudo isso para a sua rotina, para o seu dia a dia, você introduz, né? Você começa a fazer trocas, né? Trocas inteligentes, né? Então, você começa a trazer mais frutas, né? Começa a trazer mais legumes e verduras, trocar os cereais, comer mais iogurte e por aí vai, né? Elaine, e a gente vê que você falou sobre ter mais disposição. Uma alimentação saudável ela ajuda nessa disposição aí para a gente ter mais ânimo, em questão de ter vitamina. Sim, com toda certeza, com toda certeza. É um dos relatos, um dos maiores relatos que eu tenho dos meus pacientes eu estou muito mais disposta, né? Essa alimentação me trouxe muito mais disposição, principalmente para pessoas que acordam e vão fazer uma atividade física, tá? O teu dia é outro, a tua disposição é outra, né? E é óbvio que a gente também faz a questão de algumas suplementações, né? Por exemplo, a coenzima Q10, né? A gente analisa, né? Vê se o paciente tem realmente, se ela tem esse cansaço, essa má disposição, a gente entra com alguns suplementos. Então, a coenzima Q10, o magnésio, né? Tudo isso também favorece, junto com uma alimentação saudável
e a prática de atividade física a ter muito mais disposição no seu dia a dia. Isso é legal. Ô, doutora, e quando a gente fala em nutrição, a gente fala também em comida que normalmente parece ser restritiva ou parece ser uma comida sem graça. Como é que a gente pode melhorar isso? Porque você demonstra nas suas redes sociais, inclusive sigam a doutora Elaine Fefin, né? A gente vai deixar o arroba dela aí para que vocês sigam. Fala para nós sobre essa questão. Quando as pessoas pensam nessa dieta, ela necessariamente precisa ser uma comida sem gosto, porque você mostra que não, você mostra que é diferente, que a comida é saborosa, então a gente quer saber se ela é saborosa mesmo. Sim, ela é e deve ser saborosa, né? A gente tem que tirar dessa alimentação, né? O que faz mal. Então, a gente não tem que tirar o sabor, né? Sim. A gente tem que colocar sabor, mas a gente tem que, por exemplo, tirar os produtos industrializados, os temperos industrializados, né? E substituir por temperos frescos, como salsa, manjericão, alecrim. Ai, para quem né? gosta de um A gente vê que a coisa é muito simples, né? A gente que complica, na verdade, né? Exatamente. Talvez fazer um sal temperado, né, com essas ervas para dar mais sabor, né? Então a comida ela tem sabor, mas ela não tem a indústria alimentícia com todo conservante, corante, sódio que vai prejudicar o nosso organismo, entendeu? Então é você saber fazer escolhas, né? Sim. Talvez você trocar por exemplo, o creme de leite para um creme de ricota light, entendeu? É você conseguir fazer essa conciliação de fazer trocas você falou uma coisa inteligentes. interessante agora. Você falou da ricota, e eu lembro que quando eu era adolescente, quando é adolescente, a gente inventa de tudo, né? E aí teve um determinado dia que eu vi na internet a receita de como fazer queijo, e era uma ricota. E é tão simples de fazer, e a gente no dia a dia deixa aquilo ali passar, né? Você só precisa de um tempinho ali para você fazer uma ricota natural, gostosa, saudável, né? Então, você está falando que a gente precisa só do tempinho, a gente tira um tempo para fazer uma comida toda cheia de gordura, aquela coisa, né? E às vezes, a gente fazendo uma alimentação saudável, a gente consegue ser um pouco mais regrada e até ganhar tempo, né, no dia a dia. Já deixar tudo preparado, já deixar tudo no jeito, pesadinhas, marmitinhas prontas, porque você não vai ter desculpa que você não tem comida pronta, preguiça, vou pedir um iFood, enfim, né? E fica tudo mais prático, né? Eu sempre priorizo, sempre que eu termino de explicar todo o cardápio, tudo, as recomendações, lá no final está escrito, bem grande, planejamento e organização, né? Porque se você não tiver planejamento e organização na sua vida, principalmente nós mulheres hoje que entramos para o mercado de trabalho, né? E temos filhos, e temos a rotina do dia a dia, dos afazeres de casa e de tudo mais. Então, se você não parar um dia para comprar, lavar, picar, separar, congelar, preparar, se você tirar o período da manhã ou do sábado, do domingo, você consegue fazer a marmita para a semana inteira, com frutas picadas, com legumes refogados, com a proteína, com o carboidrato. Você está entendendo? Você consegue se organizar, deixar as folhas já lavadas e secas. Para quem não sabe, se você secar as folhas, elas duram até uma semana na geladeira. Olha que dica, gente. Dica de ouro, hein? Elas duram, porque o que estraga a folha é a sujeira e a água. Então, você limpar ela e secar com papel toalha e guardar num Tupperware na geladeira, ela dura a semana toda. Aí você chega, pega, faz o temperinho que pode já estar pronto. E a gente ganha tempo, porque se a gente faz isso, pega aí 4 horinhas do nosso domingo, porque eu tô meio, né, ali, mas eu normalmente fazia isso, eu pegava 4 horinhas do meu domingo e durante a semana toda eu ganhava tempo, eu não precisava chegar em casa cansada e ainda ter que fazer comida. Então, já deixando tudo organizadinho, fruta picada para as crianças,
a proteína já temperada e tudo mais, a gente ganha tempo, não adianta, né? Ganha. Ô, doutora Elaine, e conta pra gente, qual que é o maior mito que você ouve dentro do seu consultório quando o assunto é emagrecimento? Pão engorda? Depende do pão. E conta pra gente, pão engorda? O pão não O pãozinho engorda. francês de manhã engorda? O pão não engorda e o brócolis não emagrece. Isso é um mito. Isso é interessante. Muito bom. Mas é E engraçado, para as mulheres né? que são empreendedoras, que passam o dia fora, que muitas vezes têm que fazer escolhas na rua, né? Porque tem que se alimentar na rua. O que você daria de dicas? O que elas podem buscar ali no menu dos restaurantes onde elas precisam comer? Porque grande parte das mães que trabalham fora, das mulheres de uma forma geral, né, que estão fora das suas residências e às vezes elas não têm como levar as marmitas. O que elas podem escolher nos restaurantes que elas vão? Bom, primeiro caso, ela fazer um bom café da manhã, né? Porque tudo começa pela manhã. Então, ela já vai com café da manhã. Ela pode levar lanchinhos intermediários na bolsa, Sim. que cabe na bolsa, que é uma fruta, castanhas, né? Um lanchinho. Às vezes depende. Eu ia falar um petisco. Não, Ai, gente, cabeça, nós somos assim. não. Seria assim, coisas práticas. Uma barrinha de proteína, sem adição de açúcar, se você tiver em restrição. Uma fruta prática, que, por exemplo, uma maçã, ou um mix de castanhas. Se por um acaso no trabalho de vocês tiverem uma geladeira, você pode estar levando um iogurte, deixando com um potinho de granola para comer no intervalo. Que dica legal, gente. Dica de Sim. para isso aí também, hein? Exatamente. Ou às vezes gelatina também é interessante. Mas no horário das refeições, principalmente do café do almoço, você vai para um restaurante. É saber fazer escolhas. Uhum. Porque você vai ver de tudo lá. Você vai ver o que é gostoso e o que é saudável. Sim. Né? Então, Então, às vezes tem aquela batata frita, aquele quibe, Exatamente. aquela bolinha de queijo. Então, e a gente as tentações, né? Aquela tia que passa vendendo o bolo no meio da tarde. bolo de pote no meio da tarde, é trufa. A gente tem que, pão caseiro. pão caseiro. Então, mas em relação ao almoço, que eu acho que o pessoal que trabalha fora tem essa dificuldade, é ir almoçar em um restaurante, Sim. tá? De preferência por quilo. Não à vontade, self-service, né? Nem prato pronto, porque vem uma porção muito grande. E você ali no restaurante por quilo, você poder fazer escolhas. Então, pegar bastante salada, pegar uma proteína, uma leguminosa, um tipo só de carboidrato, tá? Não optar por carnes gordurosas, proteínas sempre magras. Evitar a sobremesa, se tiver a fruta, optar pela fruta, né? Tentar não tomar nenhum líquido junto com a refeição, né? Sim. Isso pra mim é difícil. Eu tive meu gastro essa semana, que eu tava me sentindo muito mal, sabe? E aí eu tive crises assim de vômito e sem entender o porquê daquele acontecido. Porque não estava vendo nada demais, assim, mas ao mesmo tempo estava. Porque possivelmente a minha alimentação e a forma de me alimentar não está correto, né? Então eu fui no gastro para a gente ver o que pode ser feito e tal. E chegando lá, ele vai examinar, apertou aqui, nessa região do esôfago, aqui já próximo do estômago. Quando ele apertou, aí eu gritei. Aí ele falou, temos uma gastrite aí, tá na hora de cuidar. Primeira coisa, nada de refrigerante, nada de refrigerante. Nem cafeína. Aí ele me falou uma coisa muito interessante, que a gente escuta, mas a gente acaba não se atentando para isso, né? Os líquidos. Se você for tomar um líquido, ainda assim esse líquido ele precisa ter horário para ser tomado, né? Você precisa tomar o líquido 30 minutos antes das refeições.
e 30 minutos após as refeições. E o após, na verdade, é assim, esse mínimo de 30 minutos. Porque, na verdade, na verdade, tem que ser a mais. de 40 a 1 hora. Exatamente. Nossa, gente, eu não sabia disso. Ele me falou isso com uma Interessante. ênfase. Então, assim, ele foi muito, muito enfático. É no mínimo meia hora. E eu ainda falei pra ele assim, nossa, mas eu não tomo refrigerante, porque ele fala, você sabe, né, Lu? Eu não tomo refrigerante. Mas é qualquer líquido. Mas assim, quando ele tocou no assunto líquido meia hora, aí podia ser uma água. Exatamente. Porque a gente tem o hábito. Acabei de comer, de repente a comida tava com um salzinho a mais, um cabelinho a mais, aí eu tenho água. sede, eu tenho muita sede. Mas aí, que não acontece? Mas pode. aí tem um truque. Tem um truque. Você sempre prefira uma fruta de sobremesa que tenha líquido. Por exemplo, uma laranja, uma tangerina, um melão, melancia, abacaxi. Não no caso dela que tem gastrite, o abacaxi já não seria tão indicado. Mas frutas que tenham líquido. Por quê? Porque vai tirar a vontade de comer aquele docinho pós-almoço e ela tem um líquido. Então, esse líquido, ele vai te dar uma certa saciedade, e você vai conseguir esperar desses 40 a 1 hora para poder beber água. Por que isso? As pessoas perguntam, mas por que não pode? Não só porque para quem tem gastrite, mas porque o líquido, ele dificulta a absorção e a digestão, né, dos nutrientes, e ele expande o teu estômago. Sim. Então, é que nem uma bexiga, você vai enchendo. E cada vez mais que ela enche, que o seu estômago expande, mais comida você tem que comer para poder você ficar saciada. E aí que começa o tal do ganho do peso, porque você põe um pouco no prato, se ele não está saciada, você vai lá e põe mais um pouco. É verdade. E por aí vai. Ô, doutora Elaine, e o quanto que a nutrição, ela impacta na energia, na autoestima e até na vida profissional de uma pessoa? Em tudo, porque uma mulher bem nutrida, ela tá disposta, ela tá animada, ela tá com a autoestima lá em cima, ela tá feliz, e isso irradia para todo mundo. Tá com a saúde boa, o intestino funcionando normal. Pra tudo, né? O Porque intestino perde o mau humor. Ela perde um pouco do mau humor. Perde mau humor, porque o seu intestino tá funcionando direito. Você tá mais animada, então você faz as coisas com mais agilidade, você não fica ali morrendo, né? E você tem mais vida, né? Você tem mais vontade de fazer uma atividade física, você tem vontade de chegar em casa, brincar com seus filhos, né? Preparar um jantar, mesmo que seja um jantar mais leve, saudável, mas que você consiga sair fora dos lanchinhos e comer uma comida de verdade mesmo, né? Sim. Mas a alimentação é tudo, né? Eu falo que a alimentação é vida. Gente, agora nós vamos fazer um ping-pong com a Elaine, com a doutora Elaine Fefim. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar, ela vai responder, a Rafa vai perguntar, ela vai responder. Meu Deus. Tudo rápido. Doutora Elaine, o que nunca pode faltar na sua geladeira? Fruta. Ai, meu Deus. O vilão da alimentação que mais atrapalha as mulheres. Cerveja. Eita! O maior erro que as mães cometem na hora de montar a lancheira do filho. Salgadinho. E aqueles suquinhos pronto, industrializado. Meu Deus. O melhor lanchinho da tarde para quem não tem tempo. Mix de castanhas. Ai, que delícia. Se você pudesse dar um conselho para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, qual seria? Procure uma nutricionista. Adoramos. Muito bom. Doutora Elaine, deixa eu aproveitar esse espaço aqui. Eu e a Lorena, nós estamos passando um período agora, gente, fala que, não sei se é verdade ou se é mito também não, mas disse que depois ali de 5 anos que você teve uma última gestação, é que teu corpo realmente fala aquela língua de quando você ainda era mais jovem. Eu não sei se isso é certo ou se não é não, mas de qualquer forma eu tô enfrentando uma dificuldade agora. A gente está chegando agora, depois de 2 gestações, a Rafa de uma. E nós estamos passando esse momento de
de desconforto com o nosso próprio corpo, com dificuldade de perder ali as gorduras localizadas e etc. E você tem um projeto que se chama Projeto Detox. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho para as pessoas, que é uma criação sua, e nós vamos participar desse projeto, novidade é isso mesmo, aí gente, para novidade. vocês. Agora a gente vai ter um quadro dentro do Flor e Voz, Isso. que em parceria com a doutora Elaine Fefim, que chama Projeto Detox, que é Avançado. Projeto Detox Avançado, que é a criação da doutora Elaine. E Maravilhoso. eu e a Rafa, nós vamos começar esse projeto E vocês vão acompanhar, porque tudinho. a gente se comprometeu ali, ó, contrato fechado, É. agora não tem como voltar atrás, né? Pra gente realmente estar mais saudável para vocês. Não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde, né, doutora? Saúde. É tudo, né? Engloba a saúde mental, saúde física, a estética, hormonal. Porque porque as pessoas, elas entram, elas começam a entrar no climatério, na menopausa, depois dos 45 anos, né? Então, aí as pessoas, as mulheres, né? Elas acham que elas devem procurar nessa idade, depois dos 45. E na verdade, deixa eu terminar. E na verdade, a gente tem que começar a se programar nessa parte hormonal a partir dos 35 anos de idade. Então nós estamos nessa fase. Nos 35 anos de idade. Então é a partir dos 35 que você tem que começar. Para quando você chegar nos 45, mais que começam os fogachos, que começa todos aqueles rebuliços hormonais, né? A gente está preparada para receber. Está preparada para receber e o tratamento ser muito menos invasivo do que é normalmente hoje, pra quem né? não se cuida, né? Ô, doutora, tem algum alimento que ajuda na libido da mulher? Tem vários, mas um deles é a vitamina D. Ai, que delícia. Olha. Toma sol, gente. Sol. Mas Fica lá, maravilhosa. Toma sol. Mas o problema, assim, do tomar sol, o horário que o teu corpo absorve vitamina D é do meio-dia às 4. Sim. Então, é um horário que é muito forte o sol, né? Então, muitas pessoas não conseguem tomar esse sol, essa quantidade nesse. Então, por isso que é muito importante a suplementação da vitamina D. E tem cápsula também, né? Sim. E aí a gente adequa a quantidade de whey, de vitaminas por semana, dependendo a necessidade de cada paciente. Falando, né, aproveitando e falar que eu trabalho de forma individual, personalizada, de acordo com a necessidade de cada paciente, e o projeto Detox ele vem para isso, para desintoxicar, desinflamar, limpar o organismo, tirar todos os xenobióticos, todas as impurezas do nosso organismo, trazendo mais qualidade de vida, nutrientes, nutrindo as células, e com isso fazendo, e com toda essa limpeza de desintoxicação e dieta anti-inflamatória, né? Tanto para pessoas que têm, a dieta inflamatória inclui pessoas que têm problemas, doenças autoimunes, enfim. A consequência de toda essa limpeza no organismo é a perda de peso. Então, você tem uma perda de peso muito rápida, não devido o projeto não é direcionado à perda de peso, mas ele é direcionado a essa limpeza. E a consequência de tudo isso, né, dessa qualidade de vida, desses nutrientes, dessa limpeza toda, é a perda de peso, perda de medida e muita mais qualidade de vida. E ótimo. Vou aproveitar esse momento, Lô, para a gente fazer uma última pergunta aqui para a doutora Elaine, e daqui a pouquinho a gente já tem que encerrar. O papo tá tão bom, né? Se pudesse, nós ficaríamos aqui, ó, e tem assunto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você falou sobre imunidade, sobre doenças autoimunes, né? Que também seriam em decorrência da falta de alguma vitamina, da má alimentação, dessa falta de nutrição. Eu tenho um caso em casa. Meu marido sofre de psoríase. E é uma psoríase esponjosa. Ela é muito difícil, assim, de ser tratada. Quando eu falo isso, ele é tabagista. Então, existe uma série de outras situações ali que acabam
interferindo ainda mais. Mas no caso dele em específico, né? O que ele poderia fazer para melhorar? Eu já vi coisas como a babosa, por exemplo, que é anti-inflamatória, sei lá o quê. Fala para nós o que nesse caso poderia ser vantajoso de fato, né, para ele. Eu tenho uma doença autoimune, que é a artrite reumatoide. Sim. Tá? Então, eu faço esse processo de desintoxicação, desinflamação a cada 3, 4 meses no meu organismo. Por quê? Porque eu tomo muito medicamento, muito imunossupressor, corticoide, né? Tudo para melhorar, né, os sintomas, porque uma doença autoimune, na verdade, ela não tem cura. É o teu próprio organismo que está contra você, né? E um dos fatores da psoríase não é só o estilo de vida, é o emocional, né? Então, assim, no caso do seu esposo, o interessante dele é uma dieta totalmente anti-inflamatória, com alimentos anti-inflamatórios, vitaminas que aumentam, né? Hoje a gente já tem no mercado que não tinha, né? Só tinha ela in natura, ou em pó, que na verdade não resolve nada, que é a cúrcuma, que é o famoso açafrão da terra. Hoje nós já temos ela pura, né, em gotas, né, para você tomar. Nossa, que legal. Ela já tem pura em gotas, que você adiciona, né? Então, assim, tem várias coisas, vários alimentos anti-inflamatórios que a gente pode estar colocando. No caso da psoríase, é a alimentação anti-inflamatória. Nossa, que interessante. Muito legal. Tá aí, Daniel Hara, fica a dica para você, É isso querido. mesmo. E assim, e para os demais, né, para todo mundo que está escutando a doutora. Fibromialgia, enfim. Eu queria dar mais uma ênfase aqui, que tipo assim, a gente vai começar todo um tratamento completo com a doutora Elaine Fefin, eu e a Rafaela. E assim, o ponto de partida vai ser o projeto Detox. Isso. Mas o intuito da Elaine é fazer que a gente tenha uma mudança de vida. Não é só fazer a dieta e daqui 3 meses, tchau, obrigado, não temos mais nada, volta tudo que era do começo. Não, a gente vai fazer uma transição aos poucos para a gente mudar tudo na nossa vida. Então, assim, é realmente uma mudança, né? A gente começa ali devagarinho. Primeiro a gente vai fazer esse detox, depois a gente vai fazer toda uma reeducação alimentar para que seja um hábito vitalício para a gente fazer, para a gente seguir e não mais ter esse desconforto, essa preguiça, sabe, quando a gente fica naquela malemolência, não, a gente vai mudar realmente de vida, e nós estamos dispostos a isso, graças a Elaine, que explicou todo esse tratamento pra gente, e a gente ficou super empolgada. É isso aí, e com certeza, como com todos os meus pacientes que participam desse projeto, tem muito sucesso, com vocês não vão ser diferentes. Vai ser maravilhoso, se Deus quiser. Doutora Elaine, eu não tenho dúvida que você, assim, tirou várias dúvidas das nossas ouvintes, eu não tenho dúvida que elas adoraram esse bate-papo, e a gente vai continuar esse bate-papo lá no nosso Instagram, Flor e Voz. Vamos abrir uma caixinha de perguntas, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o que a gente foi falado aqui, sobre o que não foi dito, porque, assim, a nutrição, ela tem uma expansão muito grande, ela é né? muito. Então, assim, eu tenho certeza que vocês devem ter ficado com alguma dúvida. Então, vai até lá no Instagram, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas agora para a doutora Elaine e ela vai responder vocês com muito amor e carinho. Doutora, com toda muito certeza. Obrigada. Eu que agradeço o pela convite. presença. Muito obrigada, viu, e Elaine? sempre estarei à disposição. E sigam a gente. E deixa seu arroba. Meu arroba é doutora Elaine Fefin no Instagram. Tá? Lá tem várias dicas, receitas, vídeos. É muito interativo, viu? O Instagram da doutora Elaine. É muito bacana de acompanhar. E eu procuro levar para as pessoas, eu falo que é um propósito de vida, levar para as pessoas mais informação, mais qualidade de vida, além do meu consultório. Então, é uma coisa assim, que é um propósito de vida meu mesmo, tá bom? Obrigada, então, viu? eu estou à disposição de todos vocês
E é isso, vamos começar e vai ser um sucesso. Vai e vocês ser, nos legal. acompanhem. Pessoal, Gente, eu obrigada. quero agradecer, quero desejar um ótimo final de semana para vocês. Quero dizer que o Florivoz, @Florivoz, não esqueçam disso no Instagram, está lá à disposição de vocês a partir de agora, né? Logo em seguida, a gente vai ter também lá no canal do YouTube do Florivoz, em disponibilidade, tudo isso que nós conversamos aqui para que você possa ver novamente, assim como na Rádio Difusora também vai estar disponível lá no Crias da Casa. Então fiquem à vontade para ver. Outra coisa, não esqueçam, eu falei isso no outro episódio e falo para vocês novamente. No nosso Instagram tem lá um link do nosso site. Se você quer ser a próxima entrevistada, você pode. É só você se inscrever lá e deixar para nós o porquê de que você quer ser nossa convidada. Vai ser um prazer para nós, né, Lô? Com certeza. Obrigada. bom Gente, um final de ótimo semana. sábado para vocês, um ótimo final de semana. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Ótimo final de semana para vocês.